Vem aí polémica. Deem a força quando tiverem que usar, e francamente, desculpem usar esta expressão, se tiver que escolher entre um polícia morto e um bandido morto, prefiro o bandido morto. Isto é uma coisa que nunca se disse, se calhar na televisão, mas eu prefiro. Se tiver que escolher entre um polícia que está a fazer o seu trabalho e um bandido morto, não é? Calorosas saudações, e quando me disseram que o Ventura ia ao programa da Cristina, eu ainda pensei que ele fosse entrar no Big Brother, o que era uma chatice, porque na casa do Big Brother eles não têm telemóveis e não conseguem meter like neste vídeo, portanto aproveitem vocês que têm e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 230 mil subscritores. Para lá caminhamos, até porque cerca de 30% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrito, é muita gente, portanto subscrevam. E quero relembrar aqui um pormenor muito importante: até ao final do mês de novembro está a decorrer um giveaway de 150 euros que se podem habilitar a ganhar, e para isso basta usarem o código SOUSA10 quando fizerem compras na Prozis e têm automaticamente 10% de desconto na compra que fizerem e estão automaticamente inscritos para poderem vencer o giveaway. Ora, o que é que se passa? André Ventura foi entrevistado no programa da Cristina Ferreira e vamos passar desde já a ver os momentos mais marcantes da entrevista, que, diga-se de passagem, foi particularmente interessante. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Mas é um caso bizarro, é um caso bizarro. É um caso bizarro. O que é que quer mudar na vida dos portugueses? Eu não quero que me diga nem dos imigrantes, nem das mulheres de burca, nem dos transgêneros, não quero que me fale deles. Quero que me fale dos portugueses, dos outros cidadãos comum, como diz. Sabe o que é que eu quero que aconteça? Que não aconteçam coisas como a que estamos a ver hoje nas notícias, que o julgamento do Sócrates está interrompido mais 20 dias. Isto já não é dos imigrantes nem dos outros. É eleito presidente, o que é que mudei? Vou pedir uma reforma na justiça, porque a justiça tem que pôr, é a justiça que pode pôr ordem na bandalheira que este país se tornou. Nós temos o José Sócrates a ser julgado há 15 anos, que diabo. Há 15 anos e o homem goza connosco. E há 50 anos, nunca ninguém tentou pôr o país como deve ser. Aparentemente não, senão ele já estaria melhor. Quando eu nasci o país já estava em bandalheira também. Estava a caminhar para a bandalheira. Vai pôr isto tudo na ordem. Assim que consigo pôr o país na ordem. Eu sou o candidato que quer pôr o país na ordem. Eu só quero dar aqui uma nota, vou já deixar continuar, mas o Ventura deveria aprofundar mais a questão das soluções, porque reparem, muitas das vezes ele é acusado, e aqui a Cristina Ferreira faz uma boa pergunta, no sentido de dizer, então, mas qual é a forma concreta que vais utilizar para conseguir mudar o país ou acabar com a bandalheira? E ele, a primeira coisa que diz é falar do caso do José Sócrates, ou seja, utiliza uma justificação de um problema externo, ou seja, não externo no sentido fora de Portugal, mas externo no sentido fora das ideias dele, para justificar como se fosse uma solução. Depois aprofunda dizendo reforma na justiça, mas concretamente o quê? E isso são pontos importantes. Não obstante que, estando no programa da Cristina Ferreira, e depois vem aqui, isto é a parte política, a parte da comunicação política, estando no programa da Cristina Ferreira, comunicacionalmente, o espectador que é expectável estar a ver o programa da Cristina Ferreira assemelha-se mais com uma referência a José Sócrates estar há 15 anos para ser 15 ou 11 ou 12, enfim, há muitos anos para ser julgado na justiça do que propriamente uma explicação jurídica qualquer sobre como reformular o sistema de justiça. Portanto, é o que é. Mas vamos continuar. Por isso é que eu disse que fazia falta a brincar três Salazares. Então, mas deixa-me... eu falei dos três Salazares, que era para dizer a imagem às pessoas que este país está tão desorganizado em crime, em bandalheira, em corrupção. Acha que o país não bem enquanto Salazar? Não, mas toda a gente percebe que é uma imagem. Quando eu nasci, o Salazar já tinha morrido há muitos anos. Eu estou a falar de uma imagem que é o que temos visto nos últimos dias. Olha, se passemos da corrupção e irmos a outro assunto que também acho que toca à vida das pessoas. Se viu o meu Instagram, viu o que eu lá pus nos últimos dias. Sim. Todos os dias, e quem nos está a ver aqui sabe isto de certeza, todos os dias é um homem a ser esventrado, é uma pessoa a ser estrangulada, é uma mulher a ser violada. Tem acesso aos números do crime e do razzia em Portugal, sabe que a maior parte dos crimes são cometidos por cidadãos nacionais. Mas isso eu agora não estou a falar de nacionais nem de estrangeiros, eu estou a falar de quando olho para isto, vejo um homem a sair num saco... Sabe que não há um aumento da criminalidade, há um aumento da agressividade na criminalidade. Quando eu vejo aqui, vocês podem pôr aqui essas imagens, olha, esta imagem aqui, assalto uma orivesaria, isto aqui, eu não sei se podem pôr isto na televisão, se calhar não podem, mas esta imagem é um homem... Nós falamos... Eu sei, em Henrique... Só antes do Ventura falar aqui da imagem, a Cristina Ferreira, eu não sei se ela está a dar um contraponto ao André Ventura ou não, mas ela diz, e é verdade, atenção, a criminalidade geral não aumentou, mas a criminalidade... Ela não diz bem isto, mas creio que é a ideia que ela está a transmitir, e se for isso está correta. A criminalidade violenta é que aumentou, ou seja, a geral não aumentou, mas a criminalidade violenta aumentou. Ou seja, isso até acaba por dar um pouco mais de razão ao André Ventura neste caso. Se eu acho que ela inicialmente fez uma boa pergunta, não é para entalar, mas para tentar esmiuçar ali um bocado a doutrina de soluções do André Ventura, e posso ter entalado inicialmente aqui,
parece-me que o Ventura até sai a ganhar com o que ela diz, porque independentemente da criminalidade geral ter diminuído, a criminalidade violenta, que é aquela que é mais preocupante, não é? Assaltos à mão armada, matar pessoas, violações, etc. Isso é o que é de maior preocupação e onde, no caso, o Ventura e o Chega mais se focam. Portanto, isto até é um argumento que ajuda até o próprio Ventura a justificar o que ele, enfim, está aqui a tentar justificar. E outro ponto, é normal que a maior parte dos crimes em Portugal seja cometido por portugueses porque, enfim, apesar de termos tido um grande incremento de imigração e de imigrantes, não é? 85% da população portuguesa são cidadãos nacionais, portanto, é normal que a maioria dos crimes seja cometido por cidadãos nacionais, porque, enfim, a probabilidade disso acontecer, tendo em conta que 85% da população em Portugal é portuguesa, é muito elevada. Portanto, o expectável seria isso, não é? Portanto, seria gravíssimo se 15% da população imigrante cometesse mais de 85% dos crimes. Obviamente isso não acontece, mas, enfim, são dois pontos que eu achei que acho que são pertinentes colocar aqui. Entraram dois tipos, estrangularam-no até à morte, um idoso de 70 anos. Consideremos, olha para esta imagem, ouviu o choro da mulher que está por trás. Isto devia-nos chocar a todos. Isto devia-nos chocar a todos. No dia anterior, Cristina, no dia anterior, um homem no Seixal entrou num café. Não respondeu-me, sabe que a criminalidade não aumentou. Não, a criminalidade aumentou a grave e a violenta. O número de violações aumentou brutalmente em Portugal. Mas eu mais do que isso, eu gostava que olhassem para isto e vejam se o país tem que ser posto na ordem ou não. Quer dizer, ou se querem que isto continue a acontecer, não é? Vai pôr na ordem como? Vá. Quando o André for presidente, nós não vamos ter mais assaltos às livrarias. Então eu vou terminar o que estava a dizer e vou-lhe dizer como. Sim. Estas imagens, como a de outras, como a de um africano a esfaquear uma pessoa no Porto e depois que se atirou de um viaduto, à frente de todos, a imagem... falar de um homem num caso de violência. A imagem como está... há dezenas de outros homens que não são africanos, não, pode ser africano ou português, é meio diferente. A mulher está estendida no chão esfaqueada. É um clima de impunidade total. Sabe o que é que nós precisamos em Portugal? Uma coisa que eu ando a dizer há anos. Precisamos que a polícia tenha poder a sério. Poder a sério. Então, não é dar poder à polícia. E dar poder à polícia é o Presidente da República dizer que quando houver problemas de criminalidade, de sobressaltos, de motins, não vai estar ao lado dos bandidos, vai estar ao lado da polícia. Isto é só um pormenor. Ele aqui parece-me estar claramente a fazer uma referência ao caso do Marcelo Rebelo de Sousa. Lembram-se? Quando ele tirou fotos no bairro da Jamaica, creio que ele está indiretamente, claro, porque eu acho que ele nem vai mencionar aqui o Marcelo, nem essa situação, mas está a mencionar que depois, curiosamente, o Ventura até foi condenado, não sei se foi por discurso de ódio ou racismo, já não sei, ele foi condenado por uma coisa qualquer, até teve que pedir desculpa posteriormente, por ter chamado bandidos num debate qualquer nas presidenciais, não nestas, mas nas últimas. Portanto, creio que ele está aqui a fazer uma antítese quase ao que Marcelo Rebelo de Sousa é e claramente a apelar a um determinado tipo de eleitorado. Se bem que, na minha opinião, tudo o que os candidatos presidenciais, sejam eles quais forem, quando vão a estas entrevistas, fazem e dizem, é claramente pensado, porque isto é extremamente importante do ponto de vista mediático e até apela a um tipo de eleitorado que, especula que seja até mais simpático ao Chega. Portanto, o Ventura aqui tem margem de manobra, não é? E, curiosamente, apesar de haver aqui algum confronto de ideias, que é perfeitamente normal e saudável entre ele e a Cristina Ferreira, quando o entrevista, porque já o entrevistou anteriormente, é mais, como é que eu ia dizer, eu não quero dizer permissível, é mais fácil de entrevista, de conversar, mas, por exemplo, em comparação com a Júlia Pinheiro mais facilmente entra em confronto ideológico com o André Ventura do que propriamente a Cristina Ferreira, ou seja, há aqui um confronto de ideias, claramente, a Cristina Ferreira a contrapor alguns pontos e o Ventura a contrapor a Cristina Ferreira, mas não é tão incisivo e isso permite o Ventura expressar-se mais. Mas vamos prosseguir. A polícia não tem carta verde para fazer o que quiser, mas tem autoridade para se tiver que disparar, dispara, tem autoridade para se tiver que agir com força, agir, mas e tem autoridade para se tiver que prender... É julgado por depois é ou não é? Cristina, todos sabemos... A polícia tem ou não tem poder para... Não tem, hoje não tem e têm medo de agir. Os polícias hoje têm medo de agir em Portugal. E sabe porque é que têm medo de agir? Porque nós, políticos, criámos um sistema tal que se o polícia dá um tiro no bandido, o polícia vai preso e o bandido ainda é condecorado. Esse é que é o problema. Por exemplo. Dar autoridade à polícia. Mas como? Olha, vou-lhe dar um exemplo. Qual é a medida efetiva para dar hoje, as orientações que são dadas à polícia é, quando tem que usar arma de fogo, praticamente tem que preencher um protocolo de 60 páginas. Estou a exagerar, mas é um protocolo tal que nenhum polícia tem capacidade de usar a arma e tem receio, porque ele é que vai preso. Então ele vê alguém a assaltar alguém, ou tentar matar alguém. Mas se usa a arma... vai retirar a papelada. Deixa-me dizer isto. Se usa a arma, este país para, tudo vai para a rua com cravos vermelhos e dizer que o polícia exagerou. E ninguém se preocupa com as vítimas dos crimes. Olha, eu vou dizer uma coisa que me custa mesmo neste país, francamente, e é das coisas que mais me revolta ao coração. É quando vejo que
morre um bandido às mãos da polícia, ou morre alguém que levou um tiro de um polícia, e é um pranto nos jornais da noite, é um pranto de comentadores, é pessoas a sair à rua com cravos, etc. Morre um polícia em serviço, às mãos do bandido, ninguém quer saber, está a cumprir o seu dever, paciência. Eu aqui vou concordar praticamente em tudo com o André Ventura, vou só dar aqui um contraponto no final. Onde é que eu acho que o André Ventura tem completamente razão? Em que a polícia tem pouco poder de ação em Portugal. E quando eu digo isto, não é no sentido da polícia poder andar aqui a disparar como se nada fosse, não é? Não estamos a falar disso, não é? Estamos a falar do facto de, em muitas circunstâncias, onde a polícia poderia ser mais incisiva do ponto de vista físico, ou até em casos mais graves, mais violentos, de poder usar a arma, e não usam porque sabem que podem ter represálias que lhes podem prejudicar o resto da vida, não só a nível profissional, mas principalmente até a nível pessoal, porque enfim os polícias têm famílias e etc. Portanto, podem ser prejudicados a vários níveis. E aí eu acredito que o André Ventura tem razão. Não no sentido de nós andarmos aqui a permitir ou sequer pedir abuso policial. Não, isso não faz sentido nenhum, e o abuso policial tem que ser condenado, porque reparem, se as pessoas, sejam elas quais forem, se queixam de abuso de poder de qualquer parte, seja da esquerda, da direita, do centro, do Estado, a mesma coisa se aplica à polícia. Portanto, as polícias em geral necessitam de melhores condições de trabalho, claramente, isso é inegável. Agora, isso nunca poderá, em circunstância alguma, levar a um abuso policial ou essa permissibilidade de abuso policial por parte da polícia, porque isso é extremamente perigoso e antidemocrático num segmento posterior em termos temporais e cronológicos. Mas concordo que a polícia tem que ter mais capacidade de ação, sem chegar, obviamente, a questões de abuso policial. Depois aqui o único contraponto que eu queria fazer é a questão mediática. Ou seja, há muita preocupação. Ventura faz aqui este paralelismo. Quando um bandido é morto, abre-se telejornais e não sei o que mais. Quando um polícia é morto, ninguém quer saber. Isso também parte da importância àquilo que as pessoas dão, ou seja, se isso não acontece também é por culpa das pessoas, do consumidor de informação que se preocupa mais com isso, e eu, no meu entender, cabe aos políticos fazer manobras de comunicação política para se preocuparem mais com X ou com Y, se bem que há casos onde, e já houve no passado, não é? Onde bandidos morreram, não é? E não deveriam ter morrido, portanto aí temos um caso de abuso policial, portanto nem tudo é linear, contudo eu concordo que a polícia deveria ter claramente mais capacidade de ação em várias circunstâncias, sem nunca, obviamente, roçar as questões de abuso policial. Isto é um país que nós temos que mudar, e são os políticos é que podem mudar este país. Em vez de se porem ao lado dos bandidos, porem só ao lado da polícia. É isso que eu quero fazer. E é por isso que eu gosto de ouvir dizer o que é que vai fazer a efetividade. Uma dessas é facilitar. Dizer que isto está mal, que não se pode. Pronto. Isso, mas eu já tenho exemplo de facilitar o uso da força pela polícia quando tem que usar a força. Mas isso é que eu dizer, a polícia já tem mais quando for preciso? Se for preciso, porque é que morram eles? Mas e se usarem força exagerada em relação a tem que ser julgados e punidos, mas não pode ser. Não, o que acontece agora é outra coisa, Cristina. O que acontece agora é ser julgados. Cristina, o que acontece agora é outra coisa. É, o polícia detém um assaltante. O polícia passa mais tempo na esquadra do que o assaltante. Isso é o que acontece agora. O polícia detém um assaltante. Ele fica lá a preencher papéis. O assaltante vai para casa. Isto é o que acontece agora. É a bandalha de país em que nos tornamos. Há pessoas que não gostam de ouvir isto, mas toda a gente sabe que é verdade. Mas a única coisa que quero perceber é porque é que as suas, porque eu acho que as suas visões, é para os portugueses, não é? As suas visões não podem ser muito diferentes de quem está no Parlamento também, porque ninguém está aqui para querer mais criminalidade, ninguém está aqui para que a violência doméstica aumente, ninguém está aqui para isso, certo? Sabe o que é que... Então, mas os outros são o quê? Então, em relação assim? Porque é que o André é o super-homem e os outros são todos... Não é que os outros estão marcados pelo ambiente politicamente correto em que vivemos há anos. Agora, e não é só em Portugal, a Europa foi a mesma coisa. O que está a acontecer em Inglaterra e na Alemanha é de verdade aos céus. Por exemplo, a sua subida é mérito seu ou de mérito dos outros? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Da Cristina Ferreira. Olha, a Cristina Ferreira, eu sei que a malta mais afeta ao Chega, se calhar não vai gostar deste confronto. Eu até acho que ela está a ser bastante educada. Obviamente, aqui com uma conversa um bocadinho mais tensa ali e acolá, mas excelente conversa, excelentes perguntas. E digo já vi jornalistas profissionais especializados em política a fazerem entrevistas menos boas ou piores do que a Cristina Ferreira está aqui a fazer ao Ventura. Excelente pergunta. Antes de ele responder, porque eu não sei o que é que ele respondeu, mas eu vou-vos dar a minha opinião. Acha que a sua subida, a pergunta é, acha que a sua subida é de mérito dos outros ou mérito seu? As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Agora, se querem a minha opinião, numa perspectiva inicial de mérito dos outros, porque reparem, se há uma brecha no mercado, é como tudo na vida, se há um mercado, vamos imaginar o setor empresarial dos gelados. Toda a gente faz gelados de limão, toda a gente faz gelados de chocolate, toda a gente faz gelados de tudo e mais alguma coisa. Mas não há gelados de morango.
Se aparece um tipo qualquer a fazer gelados de morango, há malta que procura gelados de morango e vai pensar, ok, boa, a minha necessidade de consumidor está aqui a ser satisfeita por este bem em termos alimentícios. A mesma coisa se passa aqui em termos políticos. Em 2019, quando o Chega é criado e o Ventura criou o Chega, havia muita perspectiva ou alguma perspectiva ideológica no Parlamento e fora dele, mas não havia ninguém com a macronarrativa que o Chega implementasse quer na comunicação social, quer nos novos mídia, quer na narrativa política nacional. Ora, e isso acaba por ser de mérito dos outros, todos os outros partidos, no caso, nomeadamente aqueles que tinham mais representatividade, da esquerda à direita, que não souberam cobrir esse espaço de eleitorado que necessitava de uma representatividade a nível de controle de imigração, de segurança, uma visão mais conservadora a nível social. Portanto, isso acaba por ser de mérito dos outros. Acaba ao mesmo tempo também por ser, numa fase posterior, mérito do próprio Ventura, porque sabe aproveitar essa brecha no mercado político, das ideias, no caso. É aplicar o setor económico ao setor das ideias políticas. Portanto, as duas são verdade. Eu diria que no momento inicial, devido à falha de presença que existia nesse espaço ideológico, de mérito dos outros, o Chega também eclode no sentido da falha do sistema, colocando aqui a narrativa do Chega, mas se o Ventura depois consegue capitalizar isso, também é por mérito dele, tem uma muito boa capacidade de oratória, que muitas das vezes acaba por mascarar outros problemas que o Chega tem, nomeadamente as questões criminais na própria bancada, como já houve o caso das malas, o caso da prostituição de menores, enfim, muita coisa que já existiu, as polémicas todas, e portanto isso acaba por ser mérito dele, que compensa todas as outras coisas más que possam acontecer direto ou indiretamente ligadas a ele ou ao partido dele. Mas enfim, vamos continuar. Não, isso aí é dos portugueses. Os portugueses é que escolhem, eu não me meto nisso. É uma escolha, eu apresento as ideias que tenho. Mas acha que foi o André que conseguiu chegar lá ou os outros é que não... Cristina, é o que estou a fazer aqui consigo. Eu dou as minhas ideias, as pessoas depois escolhem em liberdade. Uns vão gostar de mim, uns vão dizer que eu fui muito agressivo, uns vão dizer que fui muito exaltado. A sua mulher vai dizer o quê? Vai dizer que eu fui exaltado, provavelmente. Mas eu tenho a certeza... Ela concorda hoje... com tudo o que o André disse? Não concorda. Há coisas com que não concorda. Se calhar não vai concordar com umas coisas que eu disse nesta entrevista. Mas eu não estou a falar nem para a minha mulher, nem para os meus pais, nem para os... Eu estou a falar para as pessoas em casa. E é esses que eu tenho que convencer. Eu não estou a falar para os meus amigos, nem para os seus. Eu estou a falar para os portugueses comuns. Convencer-lhes que nós precisamos de um abanão no sistema, senão vamos ficar iguais para sempre. E é isso. Eu dei o exemplo da polícia, porque é um exemplo mesmo gritante de uma coisa que me choca, que as pessoas hoje sentem que não há autoridade na rua. Só um pormenor, rapidíssimo. Reparem, estou a falar para as pessoas lá em casa. Obviamente isto tudo é estudado ao pormenor quando se vai a estas entrevistas. Qualquer político, pelo menos qualquer político minimamente preparado. Não há autoridade que pode fazer. A única coisa que eu ouvi dizer que vai fazer vai ter à polícia: olha, usem a força como quiserem. É isso? Sim, não é como quiserem. Usem a força quando tiverem que usar. Sim. E francamente, desculpem usar esta expressão, se tiver que escolher entre um polícia morto e um bandido morto, prefiro o bandido morto. Isto é uma coisa que nunca se disse, se calhar na televisão, mas eu prefiro. Se tiver que escolher entre um polícia que está a fazer o seu trabalho e um bandido morto. Que existe, que é quando há um acontecimento desses, há um julgamento. Mas isso era bom e eu concordaria consigo se isso fosse mesmo o que está a acontecer. Agora, quando eu vejo, olha, porque é que falámos há um bocado do caso de Valongo, do ataque em grupo dos ciganos, um dia depois foram postos cá fora. Como é que acha que se sente aquele homem que ficou desfigurado? Como é que acha que se sente, que diabo? Uma pessoa que ficou desfigurada por um ataque cobarde, selvagem, mas é o quê? Em grupo. São os tribunais, toda a gente... É a lei, em primeiro lugar, que devia dizer que quem ataca com violência em grupo tem que ficar preso. Parece uma evidência. Isto é assim nos melhores países, nos Estados Unidos, se atacar com violência em grupo fica preso. Só que cá ninguém é preso, fica tudo... Aliás, vê-se o caso do Sócrates. Cá ninguém é preso. Cá as coisas ficam todas a avançar até às calendas gregas. E as pessoas para quem eu estou a falar sabem que isto é verdade. Mais uma vez, colocação do tópico Sócrates. E não sei se ele viu, entretanto, ou a Cristina Ferreira viu, porque a notícia até deve ter saído, pelo menos quando eu ouvi, saiu a meio, creio eu, do programa, à hora em que o programa estava a decorrer, e o julgamento do Sócrates foi adiado. Não sei se viram, porque o advogado oficioso do Sócrates, o novo, desistiu, ou não vai continuar no processo, e portanto ele vai ter que arranjar uma nova equipa jurídica, e só a 4 de dezembro é que o processo vai retomar. Creio eu que é assim, não vi ainda muito a fundo, mas... verifiquem que é mais ou menos assim a história. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. O que é que acham sobre isto? Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 para 10% de desconto na Prozis. Quando fizerem compras no site, podem ir lá ter diretamente através do segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.